Não poderia deixar de vir hoje aqui, né? Depois que eu assisti a reportagem completa do caso Carlinhos, né? Do bullying sofrido por esse menino Carlinhos, que eu vi na televisão ontem. Então, eu não podia deixar de vir aqui falar sobre isso. Há uns dias atrás, eu fiz, deve ter um mês mais ou menos, eu fiz um vídeo falando sobre bullying na escola. E aí, agora me parece esse caso, um caso tão triste, né? Tão deprimente, de tudo sempre que eu falo aqui para vocês, né? De tudo que a gente está sempre falando aqui. Eu vejo, como nesse caso aí, como tudo aquilo que eu falei, né? A questão de ter a plateia, de ter os colegas assistindo, de ter aqueles que se acham muito, né? E que são todos poderosos e que querem, e que não aceitam as diferenças, né? Não aceitam as diferenças, resumindo o que eu tinha falado anteriormente. Eles não aceitam as diferenças e começam a atacar aquele que tem diferenças. E sempre tem uma plateia que aplaude, que acha bonitinho aquilo dali, na própria escola, e fica todo mundo em volta daquele menino. Você vê que esse acontecimento não foi só com esse menino. Já tinha acontecido de outras vezes na escola, na mesma escola, e segundo o que se dizem, né, porque a gente está baseado também naquilo que foi dito na televisão, né, na reportagem, e a escola não fez nada, a escola não fez nada. Tanto não fez que chegou a esse ponto. Então, eu não vejo como uma causa a escola, mas como várias causas, um conjunto de causas que levou à morte desse menino. Primeiro, não ser tomado providência desde o início, em que isso começou a acontecer, que o pai foi à escola, reclamou, o menino reclamava, se queixava, sabia, a escola estava ciente do que tinha acontecido. Isso é uma coisa inquestionável. A escola sabia o que estava acontecendo, né? E não tomou providências maiores, no sentido de uma punição. Tanto é que o grupinho que fazia o bullying tinha um nome, né? Eles já tinham um nome dos matadores da escola, nem não guardei o nome, mas tinha um nome desse grupinho que costumava fazer isso, que pegava os meninos, pegava essas crianças que eles achavam diferentes de alguma forma, ou eram muito passivos, eram uns meninos mais quietinhos. Eu nem sei muito bem o caso do Carlinhos, qual era a maneira de ser dele, e que provocou uma certa irritação desses meninos, que deveria ser algo diferente, né? Algo diferente, é o não aceitar as diferenças que leva a isso. E costumava fazer isso com vários na escola. Então, primeiro eu vejo como a escola saber disso, a ponto do pai e a escola reclamar que estava acontecendo isso, eles contavam tudo para os pais em casa e deixaram, né? Não deram punições maiores, e acabou o negócio chegando a esse ponto do menino morrer, talvez por conta disso, porque ele veio a falecer após uma surra que ele levou no banheiro da escola. Eu vejo não só como responsável a escola, eu vejo como responsável também os pais, que deveriam ter tomado providências antes. Deveriam ter tomado, nas primeiras situações, tomado providências maiores, não deixar chegar ao caso que chegou, ao ponto que chegou. Se estava acontecendo diversas vezes, o menino já estava reclamando já há muito tempo, a ponto de nem querer mais ir para a escola, por que os pais não retiraram esses alunos da escola? Não estou aqui para apontar dedo de culpa, viu, gente? Mas de ver como um fato que aconteceu com várias causas, multicausalidades, né? Várias causas detonaram tudo isso. A ausência dos pais, que deveriam ter tomado providências antes, né, de acontecer, de chegar a esse ponto de sofrimento, né, da morte de uma criança de 13 anos. Eu vejo também a questão do pronto-socorro, do pronto atendimento hospitalar. A criança foi para um pronto-socorro, um posto de saúde, ser atendido, e voltou por diversas vezes. Foi e voltou para casa. Não teve um diagnóstico tipo imediato para resolver esse tipo de problema da criança. A criança estava doente, estava com problema, não estava se sentindo bem, e voltava com sintomas diferentes. Quer dizer, olha quanto tempo ele levou sem ser cuidado, sem ser atendido de imediato. Talvez, se fosse atendido de imediato, não chegasse a esse ponto, né? E pelo que a gente viu ali, nas costas do menino, as costas estavam todas tipo uma escoliose, que na verdade ele não tinha escoliose. Eles sentaram nas costas do menino e causaram tudo isso. Quer dizer, diversos fatores ocasionaram tudo isso, né? A escola, existe uma lei, existe agora uma lei, e essa lei não é obedecida por as escolas, que passam muito a mão em cima da cabeça das crianças.
não tomam providências. A família também tem que tomar providências. E não resolveu por um lado, resolve por outro. Tira o filho da escola. Isso já aconteceu tantas vezes, o menino estava em sofrimento. Por que não tomar uma atitude mais drástica de imediato? Né? Um pouco assim, não sei se... Um pouco de negligência da família. Eu entendi um pouco de negligência da família em tomar atitudes mais rápidas. Eles atuaram sim, mas talvez não de forma tão rápida como o caso merecia. Tanto merecia que chegou ao ponto que chegou, né? E a questão também dos atendimentos médicos hospitalares. Então vamos ser mais rigorosos com esse tipo de coisa, ser mais atenciosos com esse tipo de coisa, porque crianças estão morrendo. Fora os bullies cibernéticos que a gente vê por aí, né? Que a gente vê o ataque na internet em massa de pessoas, de crianças que andam se suicidando devido a esse bullying, devido ao bullying que acontece por via internet. Né? Eu acho que atitudes mais precisas precisam ser tomadas. Eu vejo que não está sendo tão levado em consideração. É multifatorial. Tudo que acontece ali tem diversos fatores acontecendo. Diversas situações que não estão sendo levadas a sério por autoridades de escola, por hospitais. A gente sabe que existe já no país uma negligência médica, né? Muitas vezes, né, nesses órgãos públicos principalmente, né? São muitos atendimentos, talvez haja uma negligência, não haja um interesse por uma coisa mais precisa, mais pontual. Esse menino chegou com falta de ar na escola. Então, vários fatores contribuíram para esse final infeliz, para essa família que hoje perdeu o filho, né? Que outras ali estão atentas para isso, que outras mães relataram, e que o meu já aconteceu também, e eu vou tirar da escola imediatamente. Então, se não resolve por um lado, infelizmente, a vida não é perfeita, as coisas acontecem mesmo, e a gente é que tem que se precaver, né? E tomar atitudes mais drásticas. Havia reunião de pais nas escolas, reuniões de pais, reuniões com professores para resolver, para tentar falar sobre isso, né? Não sei, mais atividades sociais, tanto na escola, como também das autoridades públicas, de tomarem certas providências com isso, uma lei maior, mais forte, mais resistente, uma lei mais válida, que se cumpra pelo menos. Porque a gente vê muitas leis aí que a pessoa entra hoje e sai amanhã na cadeia. Né? A lei não é tão forte assim, por isso que acontece esse tipo de coisa. É muito triste você ver um filho, porque ontem eu vi a reportagem, a mãe falando, que era a primeira vez que ela falava, e eu achei ela de uma depressão tão grande, uma tristeza tão grande. É muito triste você ver um filho morrer assim, morrer por várias questões que acontecem na escola. Então é muito triste, você vê que esse menino sofreu muito tempo com essa história. E é um caso que acontece não só com ele, mas que aconteceu já em outros casos, meninos que se suicidaram por serem atacados na internet, por terem fotos divulgadas na internet, e a pessoa não resistir e não ver uma outra forma de sobrevivência a não ser o suicídio. Então, não poderia deixar de vir aqui enquanto analista, mãe, professora, ex-professora, analista, de julgar esse caso. Eu vivi na escola por muito tempo, trabalhando em escola, e sei que muitas vezes os pais, quando são chamados para reuniões de pais, aqueles que mais precisam não vão à escola. Aqueles que você manda chamar várias vezes, a escola pede também para chamar várias vezes, os pais não vão à escola, daqueles meninos que mais precisam, que é o caso desses meninos aí. Será que são meninos que não têm família? Não é possível, são menores. Por que essas famílias não foram convocadas? Será que essas famílias foram convocadas? Será que essas famílias foram à escola saber o que estava acontecendo? Para cada família tratar do seu filho, para evitar esse tipo de coisa? Serem mais rigorosos? Será? Eu tenho muitas interrogações. Será que não é o caso de falta de limites que os pais não estão dando aos filhos? Será que é uma negligência em olhar para essa criança? Olhar para o seu filho? Se cada um olhar para o seu filho dentro de casa, saber como é que está a escola. Isso que eu falo de se presentificar enquanto pais na vida dos filhos. Será que esses pais estão se presentificando na vida dos filhos? Será que quando são chamados, eles sabem o que estava acontecendo? Esse grupinho estava na escola fazendo isso já há muito tempo. Já tinha até um nome do grupo, imaginem. Então, muito triste, eu deixo aqui meu sentimento à família e
não posso nem imaginar como deve ser um sofrimento de uma família que perde um filho nessas condições. É muito triste ter que falar sobre isso, uma coisa que tão perto da gente e que acontece, e fora os que a gente não sabe, né? Infelizmente. É isso, gente. Hoje não tem, dá para falar muito mais, porque realmente é um caso que me entristeceu muito de ver aquele depoimento todo ontem que eu vi na televisão.